Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos, vivendo o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A alegria também é muito grande de saber que você está conosco, experimentando a graça, experimentando a força da Palavra de Deus que vai transformando a nossa vida. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse de São João. Se você abrir o coração, se nós abrirmos o coração, Deus falará e direcionará a nossa vida nessa caminhada de fé. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para nós concluirmos o capítulo 12 do Apocalipse. Então pegue aí para você também anotar. O texto é Apocalipse, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Apocalipse, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Vamos ler o texto e depois meditá-lo naquilo que Deus quer realizar, fazer em nós, falar conosco. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. E parou à beira do mar. Essa sequência que nós estamos estudando aqui na Bíblia do Meu Dia a Dia, especificamente do livro do Apocalipse, é importantíssima para nós termos consciência dessa dimensão do combate. Como nós já vimos dentro da hermenêutica, que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, a mulher, ela é símbolo, né, da Virgem Maria, mas também da igreja. E isso precisa ficar claro para nós, para que a gente entenda todo o caminho que Deus está fazendo conosco e nos trazendo a consciência diante da dimensão do combate espiritual, mas também do combate dos últimos dias. Vamos aqui passar cada um dos versículos para nós entendermos o que Deus tem para nós. Quando viu que tinha sido lançada à terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Então, os demônios, portanto, eles exercem uma certa influência. A gente precisa sempre entender uma influência e uma atividade limitada nessa vida terrena onde nós estamos. Santo Agostinho vai dizer que o diabo é como um cachorro amarrado por uma corda, por uma corrente, não é? Ele já está amarrado, porque Cristo já o amarrou. Ele só interfere, ele só atinge a vida daqueles que entram naquele campo de ação dele ali, onde a corrente dá, né? Então isso é importante. E o demônio, ele age pela tentação, pela obsessão e também atingindo alguns de uma forma bem limitada na possessão, porque a gente às vezes fica tão impressionado com filmes de possessão diabólica, mas isso é muito raro. A maior intenção do diabo não é possuir um corpo, é tentar, é nos desviar do projeto de Deus. Então isso precisa ficar bem claro para nós. Então a vinda do Senhor em glória, quando o Senhor vier em glória, porá fim,
a toda e qualquer ação do demônio, porque será o juízo final, e não terá poder sobre mais ninguém, exceto sobre aqueles que forem condenados ao inferno, e com a graça de Deus nós não seremos, nós seremos fiéis até o fim. E depois aqui ele vai dizer, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. Que menino é esse? O menino Deus, o menino Jesus, não é? A mulher pode significar, como eu já disse, a igreja e a Virgem Maria. Os demônios perseguem a igreja, os filhos da igreja, os cristãos, isso é muito claro, né? Nós estamos num combate espiritual e essa perseguição ela acontece ao longo da história. Mas também essa mulher, significando a mãe do Messias, a Virgem Maria, e o seu filho Cristo Jesus. Também a gente percebe aí uma perseguição muito clara em relação à Virgem Maria. Vamos lá, o versículo 14. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por um tempo, tempos e a metade de um tempo, longe da serpente. Vamos lá. Essa realidade das asas de águias, ela possui dois significados, né? Como lá em Êxodo 19, né, versículo 4, depois Isaías 40, versículo 31, ela pode designar proteção divina sobre a igreja, como outrora Deus protegeu o seu povo, conduziu o seu povo de forma extraordinária a sair do Egito e a entrar no deserto. Mas também pode significar essas duas asas, os dois testamentos, as duas alianças, a primeira aliança antiga e a nova aliança. Mas também ainda pode simbolizar a fé e a razão, né, pelas quais nos elevamos a Deus em contemplação da verdade. E por último, essas duas asas podem designar, né, a graça divina pela qual a igreja é protegida e conduzida. Voar para o deserto. O deserto significa o lugar da união com o Senhor por meio do silêncio, da oração, da penitência, da austeridade, do sacrifício. E recorda a peregrinação do povo de Deus, né? Que é sustentado, né, lá com o maná escondido. Também significa que a igreja será perseguida ao longo da história, mas sempre encontrará refúgio e proteção no Senhor e deve levar uma vida santa para ser protegida, longe da serpente, isto é, a igreja que vive em santidade. O demônio não é capaz, isso precisa ficar claro para nós, de fazer perder a sua eterna salvação àquele que está vivendo em santidade. Ele está longe da serpente, porque está próximo de Deus, mas não significa viver sem provações, sem perseguições, não é? Nessa vida terrena a gente vai sempre precisar lutar, não é? Onde ela ficará, né? O texto vai dizer, sentada, sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A igreja ela é sustentada por esse período. Lá desde o profeta Daniel vai falar desses 3 anos e meio ou 1260 dias. Esse termo é usado para representar um período de tempo em que a igreja vive uma dura perseguição, que é um tempo limitado. Isso é importante de ser fixado. Os dias finais, a grande tribulação, será um tempo limitado. A igreja vai ser perseguida enquanto peregrina nessa terra, até a vinda do Senhor. Mas vai existir uma perseguição mais intensa, que terá um tempo bem limitado. E durante esse tempo, a igreja e todos os cristãos serão sustentados pela graça de Deus. Então, precisamos perceber isso. Versículo 15. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de submergi-la. O demônio, ele sempre combate contra a igreja, contra a mulher, contra os filhos dela, os filhos da Virgem Maria, pela boca. Então, a tentação, a persuasão da tentação diabólica, para nos levar ao pecado mortal, para nos tirar da graça de Deus, os membros da igreja, para nos induzir ao mundanismo, para que a gente se afaste da igreja, mas também ele muitas vezes provoca aqueles que são os perseguidores da igreja com as palavras. Veja como que hoje nós vivemos uma luta em relação às ideologias, no campo ideológico. Então, persuasão, vai atingindo ali a mente. Por isso que nós temos que estar revestidos de Deus, revestidos do capacete da salvação. Esse rio de água atrás da mulher, para que ela
fosse atingido e engolido ali a terra vai engolir, né? Esse rio de água. Então o rio de água, ele significa as forças do mal, as obras de Satanás, não é? Contra a igreja, aquilo que quer arrastar o cristão ao pecado, à perseguição. Isso é importante também de ser entendido. É uma força, a gente tem que nadar contra a corrente, contra essa força. Versículo 16, a terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha vomitado, não é? Deus sempre irá intervir e proteger a igreja, pois pensa em nós, por quê? Ele pensa nos cristãos, ele defende os cristãos, mas pesa sobre nós também e sobre a igreja a promessa que Jesus fez. As portas do inferno não poderão vencê-la, derrotá-la. Mas sempre existiram os mártires e sempre existirão os mártires. Deus não abandonou o seu povo, Deus estará com o seu povo. Mas é importante que nós permaneçamos fiéis até o fim, porque a graça, os dons do Espírito Santo estão nos sustentando e nos protegendo. Enfurecido, o dragão, né, começou a combater o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então é importante também perceber o demônio, ele se enfurece porque Deus protege a igreja e usa as investidas de Satanás também. Deus usa essas investidas para santificar os cristãos. Então essa guerra contra os santos, contra aqueles que observam, que obedecem os mandamentos de Deus, que amam a Deus verdadeiramente, vai sempre existir. Isso nós não podemos perder de vista, mas nós precisamos testemunhar a Cristo, conservar a fidelidade ao Evangelho até o fim, viver na palavra de Deus, viver uma vida virtuosa. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A santidade vivida por cada um de nós é a proteção contra toda e qualquer investida do maligno. Precisamos lutar para sermos fiéis em tudo, buscando uma vida de silêncio, penitência, oração e adequação da nossa vida à palavra de Deus. A palavra de Deus mantida pela tradição, mas também a tradição, sagrada tradição, e a palavra de Deus interpretada pelo magistério, incluindo a realidade da doutrina moral. Então, precisamos buscar a santidade. Essa é uma proteção. E estar na igreja, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, mas estamos em combate. Fique atento, busque estar nesse deserto, lugar de comunhão com Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado por fazer com que nós tenhamos consciência do chamado que o Senhor nos faz, o chamado à fidelidade, o chamado a viver na verdade, mas também a buscar o deserto, o lugar da comunhão com o Senhor, lugar do silêncio, da oração, lugar onde também nós fazemos penitência, onde o Senhor nos dá uma graça para resistirmos às tentações. O Senhor levou a mulher, a igreja, para o deserto, e esse deserto é lugar de proteção. Assim como o Senhor protegeu o seu povo no deserto, com a nuvem durante o dia, protegendo do sol, e a nuvem de fogo durante a noite para proteger do frio e das feras, das serpentes. É o Senhor que é a nossa proteção. O Senhor é o nosso refúgio. E que cada dia mais nós saibamos nos esconder em Ti, na Sua presença. E assim nós estaremos protegidos de todos os ataques e insídias diabólicas. Muito obrigado, Senhor, por ser esse Deus que nos alimenta, que nos protege e que nos faz enxergar cada vez mais a Sua vontade para a nossa vida. Manter-se em silêncio, oração, penitência, em comunhão com Deus, em vida de santidade, eis a proteção contra todos os ataques do dragão, da serpente diabólica. Se a gente se mantiver assim, nós conseguiremos perseverar e chegar no dia final, no juízo final, como os benditos do meu Pai. Que Deus abençoe você, os benditos do Pai de nosso Senhor, que Ele vai apresentar ao Pai, não é? A mim e a você. Que Deus abençoe você e a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.